Bom dia a todos. Essa reunião clínica semanal da disciplina de nefrologia do Hospital do Rim, Hipertensão, Fundação Oswaldo Ramos, que nós estamos completando 25 anos nesse ano, 25 anos de atividade como o maior centro de transplantes do mundo. E hoje nós vamos abordar um tema, que é teste diagnóstico de virologia, que se eu for definir tudo que nós já falamos nesses 25 anos aqui no Hospital do Rim, esse é o tema que mais afeta o nosso cotidiano. Talvez essa questão é a questão que nós estamos mais vivenciando no nosso dia a dia como pessoa ou como médico. E isso deve fazer parte do conhecimento geral de qualquer profissional de saúde. Então, isso eu queria agradecer muito ao professor Celso Granato. Ele é graduado e fez residência na Universidade Estadual de São Paulo, na USP. Depois fez a formação pós-acadêmica, mestrado e doutorado aqui na Unifesp, livre docência na Unifesp. É professor adjunto da disciplina de infectologia aqui da Unifesp. Ele vai falar sobre teste diagnóstico na virologia. Eu sempre brinco com ele que a infectologia é uma disciplina assim, muito vibrante, né? Porque você pode viver acompanhando um vírus só, uma bactéria só, porque ela muta, depois o comportamento dela na criança é diferente do adulto, o comportamento dela aqui, o impulso é totalmente diferente, em cada estação do ano ela se comporta de maneira diferente também, e você estuda a vida inteira e depois ainda deixa como herança para alguém continuar estudando. Então, ela tem uma dinâmica assim, diferente das outras especialidades que tem uma fisiologia que é mais ou menos estável. Você tem uma linha assim, que muda assim, dentro daquela mesma linha. Mas eu queria te agradecer muito, Celso, primeiro por tudo que você ajudou aqui no Hospital do Rim, durante a pandemia, que as duas oportunidades que eu tive de coordenar grupo de contingência na Fiesp, no governo do Estado, todo dia eu entrava na fila para falar com o Celso, porque todo mundo queria falar alguma informação com o Celso. E agradecer também a doutora Lili, que está presente, a Lili que trabalhou bastante no desenvolvimento de vacina para contornar o Covid, como nós contornamos aqui durante esses 3 anos, assim, com extrema dificuldade no começo, e agora, graças a Deus, de maneira mais simples. Mas eu agradeço você, vou aproveitar e agradecer a Lili também. Muito obrigado, Celso. Imagina. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Você vivenciou todo esse processo conosco de maneira muito intensa. Muito obrigado, Medina, pelo convite, para estar aqui pessoalmente. E foi uma experiência muito legal trabalhar conjuntamente com todo esse grupo. Aliás, parabéns ao Hospital do Rim, ao Medina, ao professor Arthur e a todos vocês que fazem o Hospital do Rim todo dia, né? Esse orgulho que a gente tem aqui da escola e do Brasil, claro, não tem dúvida, né? Então, pessoal, eu me dei a liberdade de, embora mantendo o teste, o nome da aula que o Medina pediu, mas eu achei que talvez fosse interessante passar um pouquinho sobre o histórico da virologia, para vocês verem por que a gente chegou onde a gente chegou, o que estava por trás disso tudo, né? O que esses testes diagnósticos iniciais trouxeram um entendimento para a gente e por que eles evoluíram a partir daí, né? A virologia, pelo fato de tratar com uma coisinha que é muito pequenininha, né? O professor Arthur estava comentando, né, que não dava para ver. Vocês não sabem que, de vez em quando, eu recebo um pedido no laboratório de professores de biologia, que eles querem levar os alunos no laboratório para poder ver um vírus no microscópio. Eu não sei se é um lugar que tem um microscópio eletrônico. No laboratório tem bastante equipamento, mas o microscópio eletrônico a gente não tem. Não tem aumento para isso, né? Os testes iniciais que a gente usava, alguns são usados até hoje, falaram sobre os testes rápidos que realmente têm uma penetração cada vez maior, o impacto da biologia molecular que tem sido assim, gigantesco, né? E o que a gente tem atualmente de teste rápido, que não são só os imunocromatográficos, né? Então, aqui, pessoal, está as primeiras informações sobre vírus, né? Vocês têm, contextualizando, em 1857, era quando o Koch estava começando a ver o BK, né, o bacilo de Koch, a gente estava descobrindo as bactérias, lá o Pasteur, toda aquela turma que começou a microbiologia, né?
E lá na Holanda, eles tinham uma plantação de tabaco que era muito forte na economia holandesa, e na Rússia também. E aí eles começaram a perceber que tinha umas manchas na folha do tabaco, deixava essas manchas amareladas, e perdia 80% da produção. A Rússia teve uma crise econômica nessa época, porque não conseguia mais exportar tabaco, né? Aí, passaram-se uns anos, as coisas não iam na velocidade que vão hoje em dia, né? O Adolf Meyer, que era um patologista, né, de vegetais, ele começou a estudar a doença e chamou essa doença de doença do mosaico do tabaco, porque formavam os mosaicos na folha do tabaco, né? E também, como estava super recente, ele tentou preencher os postulados do Koch. Quando que você poderia saber que um determinado agente era o causador dessa doença, mas ele não conseguiu, porque ele não conseguia nem cultivar o agente e nem ver no microscópio, porque era uma coisa que eles acreditavam naquela época que era básica para isso, né? Ele achou que talvez fosse uma toxina, que era alguma coisa que você não cultivava, né? Aí, na Crimeia, né, o Ivanovsky também resolveu estudar, porque era um problema muito grande da economia deles, e ele percebeu que se você passasse esse extrato de folha de tabaco por um filtro de porcelana, que era a coisa mais delicada que eles tinham, que tinham poros muito fininhos, né, aquilo que passava por ali ainda era capaz de causar doença, coisa que não acontecia com as bactérias. Então, eles até achavam que era uma bactéria tão pequenininha que ela conseguia passar. Então, é um conceito muito arraigado de que tinha bactéria, o que causava doença. Se eu enxergava, era só uma questão de tamanho, né? E o Bejerin, que era um pesquisador holandês, ele repetiu esse trabalho e ele percebeu pela primeira vez que você precisava ter célula. Então, com isso, vão se formando conceitos muito importantes na virologia, que, em primeiro lugar, eles eram tão pequenininhos que eles passavam por filtro de porcelana. Em segundo lugar, eles eram patógenos totalmente independentes de célula, diferente de uma bactéria, de um fungo, que você coloca no meio da cultura, ele cresce e não precisa de célula. Não, o vírus precisa de célula porque ele não tem como produzir energia para a sua multiplicação. Ele precisa usar o arcabouço celular. E, principalmente, ele criou esse termo, né, contagium vivum fluidum, que, para simplificar, ele chamou de vírus, né? Então, foi ele que criou essa coisa aqui. Aqui está o Bejerink, né, que batizou a folha do mosaico do tabaco, vocês verem como é que era, e ali está o vírus, depois que a gente passou a ver na microscopia eletrônica, né? Um vírus bem diferente. E aqui eu coloquei também, para vocês verem a importância da virologia, só citei os últimos 70 anos, os 11 prêmios Nobel que foram dados por causa da virologia, né? Então, o Max Thaler foi o cara que desenvolveu a vacina contra a febre amarela, né? O Andrews Wheeler Robinson, eles cultivaram pela primeira vez o vírus da polio, que resultou na vacina Salk, depois na vacina Sabin, né? O Jacob Wolf Monod descreveram como é que era o controle enzimático e síntese das proteínas virais. O Peyton House é interessante, ele ganhou o prêmio Nobel em 66 na Associação de Vírus e Tumores, que era uma descoberta que ele tinha feito em 1910. Ele que descobriu a história do sarcoma da galinha, né? Ainda bem que ele estava vivo, né, para receber, porque fazia 56 anos que ele tinha descoberto, e o Nobel é sempre dado para pessoas vivas, né? Em 69, o Delbruck e o Lula descreveram a estrutura genética do vírus, depois o David Baltimore, vírus e tumor novamente, né? Aí o Baruch Blumberg, em 76, com o Gaidusek, foi o vírus da hepatite B, né? O Bishop e o Walmers descreveram os oncogenes dos retrovírus, então, mais uma vez, vírus e tumor, né? E em 97, o Stanley Prusner descreveu os prions, que não são vírus, mas é uma coisa que a gente ainda lida como se fossem vírus, né? Em 2008, o Tschorhausen descobriu o papel do HPV no câncer do colo uterino, e a Barré Sinoussi, que era uma bióloga francesa, descobriu o HIV, né? Foi ela que descobriu o HIV e ganhou o prêmio Nobel com o Montagnier, que era o chefe dela. E em 2020, o Harvey Alter, o Hutton e o Rice tinham ganhado o Nobel pela descoberta do vírus de hepatite C, que foi mais ou menos nos anos 80. Né? Então, a virologia tem dado uma contribuição grande e mostra bem a evolução da complexidade
que vai atingindo a virologia, né? Eu trouxe aqui, em relação às nossas colegas, a doutora Júnia Almeida, que foi a primeira que descobriu, na microscopia eletrônica, os coronavírus. Ela era uma escocesa, casada com um venezuelano de origem portuguesa, por isso que era Júnia Almeida, né? E ela descreveu esses primeiros vírus, dizer que vírus são tão diferentes entre si como fungo, como bactéria, tem uma morfologia realmente bastante diferente, né? Aqui está o coronavírus, a primeira vez que a Júlia Almeida viu, popularizou muito, né, recentemente, mas vírus, pessoal, é uma coisinha muito simples, né? De verdade, ele é um pacotinho de DNA ou RNA que é envolto por proteína. Entre aquela parte central, que a gente chama de core e não de núcleo, né? Porque núcleo é célula que tem, não tem núcleo. E a parte externa tem uma geleiazinha que é como se fosse aquela coisa da uva, né? E aquela melequinha da uva. E ali estão as proteínas que ele tem. Ah, desculpa, obrigado. Tá? Então, aqui está o core do vírus, né? Aqui tem aquela massa proteica, que a gente chama de matriz, e aqui tem a superfície do vírus, onde tem os receptores que vão dar especificidade do vírus. Cada vírus evoluiu no sentido de ter aqui uma especificidade para ligar na célula hospedeira. É por isso que o vírus da hepatite dá hepatite e não dá parotidite. O vírus da parotidite dá parotidite e não dá hepatite, porque a chave que eles têm é para entrar nessa célula, né? A cultura de célula, pessoal, surgiu nos anos 30 para permitir o crescimento do vírus, e foi aí que surgiram os primeiros estudos sobre a vacina de febre amarela, porque tinha que ter cultura de célula, e isso só aconteceu nos anos 30. E aí permitiu que você começasse a cultivar os vírus quando eles são cultiváveis, porque não são todos os vírus que são cultiváveis. Eu coloquei esse slide mais para depois a gente raciocinar, porque vocês veem aqui, olha, na primeira fase você tem o ácido nucleico do vírus, né, que vai estar presente no plasma, no líquor, na urina, dependendo do vírus, na pele, né? Tem uma fase aqui que você vai conseguir detectar a proteína, e depois você tem a resposta imune. Então, é por isso que você normalmente também tem os testes moleculares mais sensíveis, porque eles estão positivos mais cedo, o método de identificação, o sinal que a gente detecta é mais sensível para ácido nucleico do que para vírus, que é para proteína. Então, você tem também essa diferença para entender por que os testes moleculares também acabam sendo mais sensíveis, e a sorologia, né? Então, as primeiras técnicas sobre isolamento, né, do vírus em cultura de célula, quando isso era possível. É interessante que, uns anos atrás, o Instituto Evandro Chagas, de Belém do Pará, eles fizeram, acho que 80 anos, se não me engano, naquela época, eles editaram um livro, né, com um monte de contribuições que o Evandro Chagas deu para a medicina. E você vê que eles tinham, nos anos 30, o vírus da hepatite B na mão. Só que eles não tinham como interpretar naquela época o achado que eles tinham, porque eles tinham uma doença que tem no átrio, que chama doença de Labre, né? E que é causada pelo vírus da hepatite B com o vírus delta. E eles tinham esse material na mão e achavam que isso devia ser malária, febre amarela, porque é muito parecido do ponto de vista clínico. Na verdade, era uma hepatite fulminante. E, na verdade, não tinha infraestrutura para descrever aquilo que estava na mão deles, senão o Nobel não teria sido por Bloomberg, talvez teria sido algum Silva ou Souza, né? Uma coisa assim. Bom, também quando a gente começou a cultivar célula, vírus, apareceu a imunofluorescência direta, que é uma coisa que a gente faz até hoje em dia, né? E logo depois começou a aparecer os testes imunoenzimáticos, né? Então, está aqui a cultura de célula, você tem uma célula não contaminada e uma célula contaminada, você vê aqui o herpes simples, né, o HHV1, esse efeito que ele dá, aqui é o citomegalovírus, aqui é o vírus do sarampo. Por que a gente não usa mais isso? Porque demora. Então, o citomegalovírus, por exemplo, ele pode dar esse efeito citopático na semana, mas você só diz que é negativo depois de 3 semanas. Como é que eu vou falar para o
professor Medina, que talvez o paciente tenha um citomegalovírus e ele vai ter que esperar um transplantado renal de 3 semanas, né? Não dá. Mas é o que tinha na época, né? Isso aqui são testes que ainda existem hoje em dia, mas faz parte da primeira geração, que é a imunofluorescência direta ou indireta. Quando é que a gente chama de direta? Quando você detecta diretamente o agente na cultura de célula. Ele é indireta quando você coloca um anticorpo ali, e aí você coloca uma anti-IgG ou uma anti-IgM, então você detecta o anticorpo. Então, direta é antígeno, indireta é anticorpo, né? E aqui está um exemplo de perfil sindrômico, né? Quando no mesmo teste você detecta 7 vírus diferentes, né? Isso ainda é a reação mais usada para vírus respiratório, porque ela é muito mais barata, ela é relativamente rápida, tempo de trabalho no laboratório é 1h30, mais ou menos, né? Então é uma coisa bastante útil, né? Aqui são os testes imunoenzimáticos também. Você tem uma superfície plástica, onde você coloca anticorpo, aí você joga a solução que você quer saber se tem o vírus, por exemplo, o vírus da hepatite B, né? Então, a GHBS vai ligar aqui nessa plaquinha e depois você coloca um antivírus marcado com algum traçador, né? E aqui, quando você faz uma amplificação desse sinal, você coloca o vírus, uma IgG, depois uma anti-IgG marcada, tá? E o que mudou, depois eu vou discutir com vocês, é que em vez de ser uma peroxidase do rábano bravo, que é horseradish, você tem uma quimiluminescência, então você tem uma fluorimetria, que é um sinal muito mais potente para os equipamentos lerem. Então o teste fica mais sensível por causa disso, né? Aí surgiram uma série de reações desde os anos 50 para detectar anticorpo, né? Que tinha uma concentração maior do que o antígeno. Então, a reação de neutralização, fixação do complemento, a aglutinação, as hemólises, né? A imunofluorescência também já foi começo dos anos 60 e aprimoramentos do ELISA. Então, a reação de neutralização é uma cultura de célula que você consegue inibir o efeito citopático do vírus, né? Então, você faz uma sequência de diluições do soro com a célula e você vê até que ponto o soro da pessoa é capaz de inibir o efeito citopático. Essa é considerada a reação mais específica que tem. Você vai inibir uma ação, digamos assim, fisiológica do vírus, da biologia dele, né? E a gente, para se ter uma ideia, ainda usa isso, né? As reações que são feitas para poliomielite, para Coxsackie, pelos enterovírus, são baseadas nisso, né? Porque são muitos vírus que você quer saber exatamente se é Coxsackie B1, B2, B3, e daí para frente, né? A hemólise radial simples, você coloca o antígeno dentro de um pocinho no gel, e aí você coloca aqui o soro das pessoas, para saber se tem anticorpo, eles vão dar uma precipitação. Então, uma hemólise radial é simples, porque você faz só uma migração. E a reação de hemaglutinação é usada muito, pessoal, por incrível que pareça, no Adolfo Lutz, para definir vírus respiratórios. Porque os vírus respiratórios têm uma capacidade de aglutinar em massas de animais diferentes. Então, você consegue definir o vírus com uma reação de hemaglutinação, uma reação super barata. Você tem que ter só a hemácia de macaco, a hemácia de galinha. E, claro, para um laboratório como o Lutz, isso não é um problema. Fixação do complemento, existem anticorpos que fixam o complemento, então você coloca o antígeno, você coloca o soro da pessoa e coloca o complemento. Se ele precipitar, é porque a pessoa tinha anticorpo. Se ele não precipitar, é porque ele não tinha anticorpo. É uma reação bastante simples, barata, né? E que ainda é usada em alguns laboratórios. A imunofluorescência, né? Então você tem uma cultura de células, você coloca os anticorpos que mandam um sinal, que é isso que a gente vê aqui, né? Isso serve para a sorologia. E os testes imunoenzimáticos, são os ELISAs, né? Ou então a quimiluminescência, ou então a fluorimetria. Então, o que muda aqui é o sinal que você vai ler, tá? Bom, por que esses testes melhoraram dos anos 50, quando grande parte deles foi criado até hoje?
Em primeiro lugar, os antígenos. Hoje em dia, a gente usa processos não só de ultracentrifugação para purificar os antígenos, como a gente sintetiza esses antígenos no laboratório. Então, tem técnicas químicas. Então, por exemplo, você vai fazer os testes para HIV. Teste para HIV, aquele antígeno que vai no Western blot, ele não é mais da cultura do vírus. Ele é sintetizado no laboratório. Então, com isso, você diminui muito reações cruzadas, né? Então, por que surgiu o Western blot? Porque eram antígenos que eram feitos em cultura de célula que traziam um monte de antígenos que não eram do vírus. Quando você sintetiza isso no laboratório, você sintetiza exatamente o que você quer, né? Os anticorpos usados nas reações também melhoram muito. Hoje em dia, a gente faz anticorpo monoclonal, que foram descobertos praticamente, né, nos anos 85, se não me engano, que saíram os anticorpos monoclonais. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente trabalha com anticorpos policlonais, eu pego um antígeno, eu inoculo em cavalo, em uma série de animais, cabra, e o que acontece? 5% do total daqueles anticorpos são específicos contra o antígeno que você quer. 5%. No soro hiperimune. Quando você pega o anticorpo monoclonal, 95% daquilo que você tem ali é anticorpo contra aquilo que você quer. Então, é lógico que o teste fica muito melhor. Eu lembro que a primeira vez que eu estava trabalhando com monoclonal, o Jorge Calil, lá do INCOR, me mandou e falou: Celso, experimente esse monoclonal aqui que eu desenvolvi. Ele foi uma das pessoas que lançou os monoclonais aqui no Brasil. Eu testei e não deu certo. Não funcionou. Eu liguei para ele e falei: olha, Calil, não funcionou, não sei o que aconteceu. Aí ele falou assim: qual foi a diluição que você usou? Eu falei: foi 1:1000, que é o que a gente estava acostumado a trabalhar no laboratório, diluir 1:500, 1:1000. Ele falou assim: dilui 1:20.000. Esse cara está gozando de mim, né? De 1:20.000, pá, beleza. Quer dizer, é tão concentrado que se você não trabalhar com ele diluído, ele nem funciona. Então, é muito interessante isso, tem que ter tecnologia para isso, né? E uma coisa que é muito importante é os traçadores mais potentes, que é a quimiluminescência, a colorimetria, e naturalmente toda uma base de engenharia para você conseguir detectar esse sinal, né? Porque senão não seria possível, que não é uma coisa que você enxerga no microscópio, né? Então, ao longo do tempo, começaram a aparecer os testes rápidos, né? Tirando os moleculares, e, portanto, a maioria deles é o imunocromatográfico, ou então de fluxo lateral, que aparece, né? Por que eles tiveram uma penetração? Porque, em primeiro lugar, eles dão um resultado em 15 minutos, alguns até menos do que isso, né? Não tem que ter uma grande especialização, tem que ter olho bom, mas, assim, um treinamento do pessoal, mas, assim, não é nada muito sofisticado em relação ao laboratório de biologia molecular, né? E o laboratório também é uma coisa muito simples, não tem que ter grandes infraestruturas, né? Mas, né, qual é o lado ruim? É que a leitura nem sempre é fácil, como eu falei para vocês. Às vezes a pessoa tem um borrãozinho, as tiras elas são individuais, muitos desses testes não têm controle interno, né? Eu vou mostrar para vocês depois, mas, assim, não é tão simples como pode parecer. É claro que eles são menos sensíveis, né? Eu estava comentando aqui com o Medina, né? Mas, com certa frequência, eu recebo pedido assim: olha, Celso, eu quero que você faça um teste monocromatográfico, aquele rápido, mas que ele tenha a mesma sensibilidade que o teste molecular. Eu falei assim: olha, eu sonho com isso toda noite. Só que ainda não existe isso, entendeu? Porque para que alguém vai fazer um outro teste molecular se eu tenho um monocromatográfico que é a mesma coisa? Não dá, não tem como, né? E ele ainda é, por teste, um teste caro, porque ele faz 1 por 1, tem todo o investimento que foi feito, que é que nem medicamento, né? A indústria de diagnóstico é igual a indústria de medicamento. Ele desenvolveu um teste, gastou para aquilo, tem que recuperar para poder fazer o próximo, né? Qual que é o princípio deles? Então, é uma nitrocelulose, quer dizer, um pedacinho de papel, né, que você coloca aqui a amostra clínica, né, que pode ser sangue, pode ser urina, pode ser líquor, e aí, por capilaridade, ele vai migrar para cá, onde você tem um anticorpo dirigido contra ele. Ele vai continuar a migrar
E aí ele vai ter um outro anticorpo, que é uma anti-IgG, contra essa primeira aqui, e aqui vai ter um controle interno, que é só para saber se o teste fluiu bem. Então, é uma anti-IgG qualquer, que todo mundo tem, né, normalmente, e com isso você vai saber se a pessoa é positiva ou não, e se o teste funcionou ou não. Então, esse é o princípio básico do teste imunocromatográfico, né? E aí, né, pessoal, eu coloquei só alguns, aqui tem N, né? Então, por exemplo, aqui tem para o RSV, né? Então, vocês veem aqui, nem sempre essa leitura bonitinha, isso aqui é da bula no kit, né? E parece que é muito fácil, mas vocês veem que, inclusive, o fato dela ser bem delimitada aqui é porque isso aqui é uma coisa, um anticorpo sintético. Porque quando você tem um anticorpo natural, ele também não é todo igual. Então, você vê um borrão. Quem já viu um Western blot sabe como é que é, ele é um borrão, né? Por isso que você está medindo anticorpos que são de verdade, naturais. Quando tem essa coisa bem definida aqui, porque é anticorpo monoclonal. Aqui tem influenza A e B, né? Aqui começaram as coisas sindrômicas, né? Esse aqui pega o RSV, o flu, influenza A, influenza B e o adenovírus, né? Agora, também não é tudo igual. Uma das minhas alunas fez uma comparação do teste rápido de RSV com o isolamento em cultura de célula, que é o padrão ouro, né? Muito bom, dá uma sensibilidade relativa de 90%. Então, você pode usar muito bem. Para adenovírus, dá 36%. Tá? Então, não é tudo igual. O mesmo teste, mas a sensibilidade para cada vírus varia muito, né? E aqui é para o SARS-CoV-2 isolado. Então, vocês veem aqui um teste positivo, né? Aqui C é o controle, o T é o teste, né? Aqui é o controle, aqui é o teste. Se o controle não funciona, o teste é inválido. Eu lembro que uma vez uma pessoa que foi no laboratório para checar o resultado, ela falou assim, o pessoal da farmácia me falou que eu estou com Covid, porque o C foi positivo, era um C de Covid. E o C é controle. Então, vocês veem a minha preocupação com quem faz o teste, né? E também, pessoal, né, não é só de vírus que existe, né? Então, tem aqui teste imunocromatográfico para Streptococcus A, né? Tem para um monte de outras doenças que são também super importantes. Ó, leishmaniose visceral, filariose, malária. Então, você vai trabalhar no interior da Amazônia, você não tem equipamento, não tem nem energia elétrica, um teste desse está de bom tamanho, né? E especialmente você pega usar malária, que não falta ali antígeno, né? Então, você pode usar esse teste que não tem problema de sensibilidade, você não precisa do microscópio para encontrar o plasmódio, né? Tem testes sindrômicos para diarreia aguda, que é outra coisa importante, né? Então, aqui está para rotavírus, aqui está um teste também sindrômico que pega rota, adeno e norovírus, que são dos agentes mais comuns. E aqui tem um só para adeno. Não, desculpa, aqui é adeno e rota, que é o controle, aqui é adenovírus e rotavírus. Então, esse teste, nos Estados Unidos, o pediatra usa isso muito em consultório, né? A gente não tem muito essa cultura de fazer isso no consultório, mas faz no pronto-socorro, né? E aqui vocês veem que também na bula do kit ele tem uma sensibilidade alta, mas a especificidade é muito baixa, né? Mas isso é um produto. Mas, de uma forma geral, para norovírus a gente usa molecular. A gente não usa tanto imunocromatográfico, né? Então, dentre os imunocromatográficos, né, vantagens, né? Exclusão de parte das etiologias de forma rápida. Você já vai tirar um monte de coisa que não serve, né? Diminui o uso de antibióticos, diminui a pressão seletiva sobre as bactérias, você identifica rapidamente os surtos e aqueles pacientes, então, eles têm sido muito usados em clínica de IST, porque você faz o teste, você já garante o tratamento, o cara não tem que voltar, porque senão não volta, né? Um paciente mais rebelde, de uma forma geral. Maior custo por exame, né? Você tem que treinar periodicamente o pessoal que faz o exame, né? A gente pode perder infecções múltiplas, né? E você tem que ter maior controle de qualidade, porque, infelizmente, tem de tudo, né? Você tem teste de qualidade ruim, boa. A gente já reparou, por exemplo, quando o teste é lançado, a qualidade é sempre melhor do que dali um ano, dali a pouquinho começa a cair a qualidade, então você tem que ter uma vigilância, né, que normalmente
Fiocruz faz, o INCQS fazem, né? E aí, para nossa alegria, chegou a biologia molecular, né? Bom, os testes rápidos, eles são baseados principalmente nas técnicas moleculares mais clássicas, né, que tem a explicação do PCR, né, que vocês conhecem bem já. Qual é o problema da PCR clássica? É que você não tem uma leitura intermediária. Você duplica a hélice de DNA, ou então RNA, e no final do processo, que costuma ser depois de 35 ciclos, 40 ciclos de replicação, você mede o sinal. Então, você tem que esperar acabar a reação para dizer se é positiva ou negativa, né? A reação que a gente usa muito mais agora é detecção em tempo real, que é o real-time PCR, né? Qual a diferença entre elas? É que cada vez que você duplica um sinal, o primer que se usa, que é aquele pedacinho que vai se ligar no DNA ou RNA do alvo, ele tem aqui na pontinha o emissor do sinal. Então, quando ele duplica essa hélice, ele já desgruda o emissor do sinal. Então, se você parte de 1 milhão de vírus, na primeira rodada você já tem 1 milhão de sinais que você consegue ler, né? Se você parte de 10 vírus, ele vai chegar lá, só que ele tem que fazer mais ciclos até chegar lá. É por isso que, embora muitos desses testes não sejam quantitativos, às vezes a gente, ou o clínico pede, tudo, a gente coloca o CT, né? CT é o Cycle Threshold, quer dizer assim, a partir de que momento eu consigo detectar o sinal? Porque se você tem 1 milhão de vírus, com 2, 3 ciclos de PCR, você já tem o sinal. Se você tem 10 vírus, eu preciso fazer 35 ciclos. Então, embora não seja uma coisa tão diretamente assim, dá uma noção da carga viral quando você coloca o CT, né? Praticamente todas as reações agora são por PCR em tempo real. E aí surgiram vários equipamentos. Isso aqui é o ID Now, que popularizou muito por causa do Covid, grande parte deles foi isso, né? E eles são de beira de leito, né? Esse equipamento aqui é um pouco maior do que um leitor de código, de cartão de crédito, né? Então, você tem uma tampinha aqui que você abre e ele faz uma reação que não é exatamente um PCR. Embora ele tenha sido chamado de PCR, ele é mais um LAMP, que a gente chama. Qual que é a diferença do LAMP para o PCR? É que o PCR ele usa mais de uma enzima. Então, ele tem uma enzima que faz uma transcrição reversa, quando é o RNA, ele passa para DNA, aí ele amplifica essa reação e você lê depois. Isso aqui é uma enzima que já faz tudo. Ela faz a transcrição reversa, ela faz a multiplicação, então é um processo que a gente chama de isotérmico, que ele trabalha sempre na mesma temperatura. Enquanto que o PCR, para funcionar, você tem que fazer uma ciclagem térmica, então tem um ciclador térmico, né? Ela é menos sensível. Dependendo da situação, isso não faz tanta diferença, né? Mas existem situações, se você quer ter uma sensibilidade máxima, o LAMP vai perder alguns casos que o PCR não perde, mas é suficientemente bom, né? Será que foi o som? Sim, sim. Aqui está um teste que é o Gene Expert. Isso aqui era uma firma que foi comprada pela Merier, e ele é um teste que tem, assim, desde testes individuais até equipamentos que fazem 256 testes ao mesmo tempo, né, para hospitais muito grandes, né? Então, ele tem equipamento que faz 1, 2, 4, 8, 16 e até 256. Aí ele tem um código de barra e tem uma infinidade de marcadores. Esse aqui é para hepatite C, né? E ele é um PCR também que se passa sempre dentro desse cassete, vamos chamar assim, né? Então, ele é dividido em câmeras. E cada uma dessas câmeras faz uma etapa do PCR. Uma faz a extração, outra faz a transcrição reversa, outra faz a amplificação, e aí ele faz uma leitura já no interior do aparelho. Demora mais ou menos 2 horas, mais ou menos. Então, dependendo do volume que você tem, se você tem um volume pequenininho, você faz 4 testes ao mesmo tempo e vai ter esses resultados depois de 1 hora.
Se você tem um volume muito grande, aí precisa ter um equipamento maior. E aí tem para um monte de coisa, para hepatite B, tem para HIV, tem para Clostridium difficile, então não é só para vírus que tem algumas bactérias, tem para BK, para tuberculose, né? Serviço público, inclusive, há uns anos atrás, o Ministério da Saúde comprou uma série de testes para BK, aqui na escola a gente tem, inclusive, então é um teste muito bom, muito rápido, né? Inclusive ele pode dar sensibilidade à rifampicina, por exemplo. Então tem alguns testes que já até sofisticaram mais, que detecta sim ou não, mas diz a sensibilidade a algum medicamento, né? Esse aqui, então, é o BioFire, que foi comprado pela Merier. Então, esse acontece muito bonitinho, né? Ele tem toda uma reação de PCR, se você olhar, parece uma coisinha plástica, né? Então, você coloca a amostra aqui, e você coloca nesse equipamento, que parece uma sanduicheira. Então, ele aperta essa coisinha plástica aqui, e tem um sistema de válvula, ele joga a amostra aqui nesse caminho, vem para cá. Aqui ele faz a extração do ácido nucleico, né? Aí ele aperta de novo a sanduicheira, ele vem para cá e faz uma transcrição reversa. Aí aperta de novo, ele vem para cá, ele faz a amplificação. E aqui tem um sistema que ele vai hibridizar contra uma série de patógenos aqui. Infelizmente, eu não tinha... acho que aqui dá para ver melhor. Vocês estão vendo que tem um monte de pontinhos aqui, né? Então, cada pontinho desse é um agente que ele vai detectar, sendo que ele tem duplicata. Então, ele tem sei lá, você quer saber se é um adenovírus, tem mais de um pontinho com adenovírus para um controle de qualidade. E ele faz uma leitura também espectrofotométrica dessa leitura. Então, acontece muito bacana, e tem para vários agentes, vários vírus respiratórios, também é uma coisa muito interessante, né? Também libera direito, né? Então, esses testes são mais sensíveis, né? Claro que você está detectando muito, como eu falei para vocês, a sensibilidade intrínseca do teste é muito alta. A questão que você tem que ter é como é que você vai interpretar depois esse resultado, porque poderia ser uma infecção que a pessoa teve há 15 dias atrás, né? Ele é muito específico, de uma forma geral, pelos primers que ele usa, ele tem a possibilidade de quantificação, né? Ele tem o fato de você poder multiplexar, né? Como eu falei para vocês, para vírus respiratórios são 22, para diarreia deve ser, acho que, 8 agentes diferentes, tem para meningoencefalite e tem para IST, né? Tem que ser, então, uma interpretação cuidadosa dos testes para você poder dar valor clínico àquele resultado. Há os recursos humanos, não tanto para fazer o teste, porque a máquina faz isso sozinha, mas para o controle de qualidade. Você tem que ter um controle muito grande, né? Você tem que ter uma infraestrutura laboratorial que vale a pena fazer isso, e tomar muito cuidado, pessoal, pelo seguinte: muitas vezes as pessoas falam assim, Celso, sabe aquele teste que tem para vírus respiratório? Ele é padronizado para secreção respiratória. Dá para fazer no líquor? Dá, né? Se em vez de você pipetar lavado broncoalveolar, você pipetar líquor, ele vai fazer o teste. Só que o teste não é validado para isso, né? Então, eu não tenho ideia da sensibilidade do teste quando se aplica numa outra coisa. Mas, especialmente em pacientes muito complexos, eu já desisti de convencer o pessoal a arriscar, porque você está com o paciente grave na sua frente, você não tem outro recurso para fazer, você vai fazer, né? E no começo eu até falava, vamos fazer o seguinte, faz um líquor, mas faz também na secreção respiratória, porque, né, se for possível fazer, e dava o mesmo vírus. Então, também eu não tenho argumento para dizer que não funciona, porque se deu no mesmo... Agora, não sei a sensibilidade, mas a gente acaba fazendo, né? Porque é uma questão clínica, uma questão de... Você quer saber o que o paciente tem, que é o melhor para ele, né? E, para terminar, pessoal, tem a metagenômica, né? Que eu acho que é uma coisa também fantástica, que ainda é uma coisa um pouco mais do que experimental. O Einstein faz já alguns testes, já tem até validado alguns testes. Então, como é que você faz? Você extrai o DNA, ou então faz uma transcrição reversa, cRNA, você fragmenta essa maçaroca de ácido nucleico que
tem, né? Você faz um PCR contra uma série de agentes diferentes, é um pupurri, né? E você sequencia. Então, aqui tem um trabalho, daqui para cá, de bioinformática, que, como vocês sabem, é uma das profissões, já nem vou dizer do futuro, é quase que do presente caminhando para o futuro, né? Porque não é muito fácil você fazer aqui esse pareamento, essa assembleia aqui, e com isso você vai descobrir qual é o agente que estava presente aqui, né? Qual que eu acho que é o desafio agora, né? Outro dia, a gente viu um caso que era um paciente que estava investigando uma meningoencefalite e deu tricomonas vaginalis no líquido. Então, assim, de duas uma. Ou a gente vai ter que reescrever a microbiologia, né? É diferente do que a gente imaginava, ou tem algum erro por aqui, que é de bioinformática, talvez, né? Que a gente ainda não sabe. Então, a gente está, fora assim, a quantidade daqueles bichos, sabe, que parece nome de fungo, que a gente nunca viu na vida, né? Nossa, o que é isso, né? Mas isso aqui é baseado numa base de dados muito grande, de coisas que foram sequenciadas, né? E estão vindo umas coisas esquisitas, mas, novamente, pessoal, acho que quem começou a trabalhar com os testes que a gente tinha nos anos 60, anos 70, deve ter tido a mesma dificuldade também, de você encontrar coisas que você não achava que existissem, né? Então, eu acho que é uma questão de aprimoramento, né? Mas eu acho que é uma coisa tão fantástica, e claro, é caro, né? E há um tempo atrás, não sei se ainda está valendo isso, mas há um tempo atrás, um teste desse custava R$ 5.000. Então, é proibitivo, né? É uma coisa mais de pesquisa ainda, mas, novamente, pessoas viram pela história da virologia, que a gente já viu esse filme antes, né? E uma hora ele vai estar mais barato, vai estar mais acessível, né? Então, pessoal, não dá mais para falar que isso aqui é apenas uma virose, né? Seja porque a gente consegue saber nome e sobrenome, né? Seja porque eles não são tão bonzinhos quanto a gente achava que fossem, dá para se quantificar, para alguns deles também dá para fazer tratamento, né? Eu acho, a gente há pouco mais de 10 anos atrás não tinha droga boa para a gripe, né? Até o H1N1 a gente não tinha. Então, quando você começa a fazer o diagnóstico, você começa a perceber o que está acontecendo, a indústria começa a fazer remédio. Daí a pouquinho você tem como quantificar, você tem como tratar e você tem como avaliar a resposta terapêutica, que a gente faz agora para HIV, para hepatite B, para hepatite C. Então, isso é uma marcha que é inexorável, né? E, felizmente, essa nossa geração aqui conseguiu já ver grandes avanços, né? Mas muitos certamente ainda estão por vir. Tá bom, pessoal? Basicamente era isso. Nós temos mais 15 minutos para fazer algum comentário, questionamento em relação à apresentação do Celso. Isso tudo é de bioengenharia, né? Todo esse diagnóstico entra no campo da bioengenharia. Você vê a biologia e a engenharia, que você mostrou a forma como você faz o diagnóstico. Não sei nem se é engenharia primeiro e biologia depois. Precisa dos dois, não tem jeito, não. Se a biologia adiantar muito, a engenharia não acompanha, depois é vice-versa. Então, o Hélio. Você acha que no futuro esse caminho vai incluir aspectos de nanotecnologia e de microchips? Não tem dúvida, velho, não tem dúvida. Isso até já tem alguma coisa que o pessoal usa como base sólida, microgotículas. Então, você faz lá um processo de enredão, faz um monte de microgotículas, e isso é a fase sólida, não é mais a placa de plástico, né? Existe a citometria de fluxo, que você usa microesferas de tamanhos diferentes e cores diferentes. Então, quando você faz um teste multiparamétrico, né? Você pega a bolinha maior, que é amarela, e coloca para a hepatite B. A bolinha pequenininha, que é azul, você faz para a hepatite C. Então, com isso, você vai no campo dos nano, né? E chip também, né? Muito provavelmente vai para essa linha também. Eu acho que
como o Medina falou, né, vai muito em paralelo com a engenharia. À medida que você consegue miniaturizar as coisas, que você consegue ler o sinal, né? Se você não tiver um ciclômetro de fluxo para ler, você também não vai conseguir enxergar isso. Mas vai tudo paralelo, né? E isso será que aumenta a dificuldade de diagnóstico de doença, uma vez que a sensibilidade do teste vai ser astronômica, nós vamos detectar múltiplos agentes na mesma amostra, como realmente incluir tudo isso num processo fisiopatológico que realmente está causando aquela doença? A validação, né, é sempre com base clínica, né? Então, por trás disso tudo, vai ter que ter toda uma base clínica para a gente aplicar os testes e validar os testes, né? Eu lembro quando a gente padronizou os testes de avidez. Como é que nós fizemos? Passamos com o professor Amato, com o João Silva de Mendonça e com o Guido Levi. Mandem para a gente os pacientes que vocês sabem que têm toxoplasmose. Você fez o diagnóstico clínico, você tratou e o cara curou. Essa para nós era o divisor de águas. Então você tem que ter uma clínica forte. Agora, infelizmente, a biologia é desse jeito, né? Então tem muita coisa que é sincrônica, tem muita coisa que é parecida, tem um monte de diagnóstico diferencial, né? Então eu acho que a gente vai ter até que compor marcadores. Então, por exemplo, será que quando você faz uma detecção de vírus respiratório, para você saber se é um rinovírus que está dando infecção agora ou há 15 dias atrás, você não precisaria ter uma citocina ali? Então, eu acho que talvez você vai ter que compor alguns analitos para poder dar um valor para aquilo e saber se é uma coisa agora. Porque, como você falou, o teste é tão sensível que ele vai dizer o que tem. Mas daí até você fazer uma associação clínica com isso, pode ser que você entregue uma outra etapa. Triar é muito importante. A triagem clínica é fantástica, porque se você começar a testar qualquer coisa de qualquer pessoa, você vai começar a achar coisas que a gente não sabe, né? Então, quando o clínico fala isso aqui é uma hepatite, porque tem uma clínica de hepatite, já tem até uma transaminase alterada lá, o valor que a gente dá para esse HBsAg é diferente do que você colocar no screening, né? Então, acho que são coisas que a gente vai ter que também dar o devido valor, né? E assim, falar sobre da forma que você mostra os testes de uma maneira tão clara, que é até difícil para ele fazer uma pergunta, porque você apresenta, assim, fica muito fácil entender da forma como você apresenta de maneira tão serena. Mas no cotidiano, nós pedimos perfil viral. Depois nós não temos, você identifica, mas não consegue, não tem nenhum tratamento. Mas é lógico que se você identifica e depois você vê a evolução de um determinado grupo de pacientes, que isso tem uma repercussão social muito grande, uma repercussão para a saúde daquele paciente muito grande, o investimento em tratamento, ou então em desenvolvimento de tratamento ou de vacina, ela passa a ser muito maior do que se eu falar, isso é um vírus. Mas se eu souber exatamente qual que é, eu vou concentrar esforço para, como aconteceu com o Covid mais recentemente. Né? Tem razão. Eu acho que por trás de tudo está isso. Você poder identificar, e essas mesmas ferramentas que fazem com que você tenha um teste melhor, serve você fazer vacina. Então, como é que é agora, pega essa vacina mais recente para a varicela zoster, né? Você clonou o gene que faz aquela proteína GE, que fica na superfície do vírus varicela zoster. Você faz isso numa quantidade enorme, né? E por isso que vira uma vacina. Então, o mesmo antígeno que você pode usar para fazer o diagnóstico, você pode usar para fazer a vacina também, né? Só que a vacina vai com adjuvante, todas essas coisas. Mas tudo isso são coisas que vão mais ou menos em paralelo, né? Então, aconteceu com a HPV também. HPV, outra coisa. Quer dizer, a gente tinha um risco, por exemplo, de vacinar uma pessoa imunodeprimida com a vacina clássica de varicela, que esse cara podia pegar uma doença por causa da vacina, né? E agora não tem mais perigo, você está dando uma proteína, ela não vai pegar a doença por causa disso, né? Então, a hepatite B. A hepatite C, né, que era não A, não B, transformou em C e hoje você tem tratamento para ela. Exatamente isso. Então, por isso eu tenho uma visão de que isso é uma questão de tempo. Assim, quanto tempo exatamente? Saber. Mas não faz muito mais do que 50 anos, a gente estava dando o Nobel para uma pessoa que tinha descoberto a vacina do febre amarelo.
E agora a gente já está pensando em tratamento, resposta terapêutica, então eu acho que está por aí. Vamos. Obrigado pela brilhante apresentação, professor. Eu tenho duas perguntas, né? Ainda um pouco me dando a pergunta do Dr. Hélio e do professor Medina. O senhor acha que com o avanço desse sequenciamento de última geração e a metagenômica, o senhor mesmo concluiu dizendo que não sabe se é um problema nas bases de dados da bioinformática ou se nós vamos ter que reescrever as doenças? No que o senhor apostaria se tivesse que definir? Porque, assim, eu lembro que quando um desses testes estava sendo validado em outra instituição, eu mesmo tive uma paciente com um quadro pulmonar gravíssimo, assim, a amostra dela foi selecionada para validação da metagenômica dentro de um protocolo de pesquisa clínica e depois veio o diagnóstico de um herpes simples, que era o único material genético diferente que tinha, e é aquela coisa da pneumonia de etiologia que a gente não conseguiu identificar e fez um monte de tratamento empírico. Quer dizer, o senhor imaginaria que nós vamos reescrever aqueles 10, 15% de casos clínicos que evoluem do jeito que a gente não esperava, só porque a gente fazia o diagnóstico errado? Esse é um ponto. E a outra pergunta, quando o senhor estava falando dos testes rápidos, me chamou a atenção a questão da especificidade baixa. Quer dizer, se são testes, um teste que se faz para norovírus, portanto, eu imaginaria que fosse um teste altamente específico. Por que a especificidade é só de 40%? Vamos lá, então. Eu não sei se eu vou ficar muito em cima do muro, professor, mas eu diria que tem um pouco das duas coisas, sabe? Eu acho que, muito provavelmente, nós vamos ter que escrever parte da metodologia, porque isso já tem sido verdade. Assim como o professor Lick falava que o rinovírus não era bonzinho como a gente achava, e agora, quando você começa a detectar mais, você vê que faz mais estrago do que a gente achava, de repente, detectar uma tricomonas vaginais no líquido não é à toa. De repente, a gente vai ter que pode acontecer isso, né? Então, acho que sim, nós vamos ter que reanalisar, né, quando você tiver mais dados sobre esses agentes não esperados, né? Quando a gente também tiver uma questão de quantificação, talvez associação de analíticos, como eu estava falando, dos agentes citocinas, você talvez vai ter que, não acho que seja só uma questão de quantidade, mas talvez compor analíticos para situações que dêem um valor clínico maior para aquilo que você está detectando, né? E o norovírus é uma coisa interessante, mas nenhuma outra técnica tem a especificidade que o molecular tem, sabe? Às vezes eles são vírus que são parentes de uma série de outros agentes intestinais. Quando você pega uma miríade de agentes infecciosos, como você tem no intestino, vai dar uma reação cruzada. Você tem antígenos que são presentes em várias bactérias, por isso que diminui a especificidade, porque eles cruzam entre si. Então, eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem a questão de você entender melhor o que a gente faz, tem a questão da gente associar marcadores para valor clínico, e tem que tomar um certo cuidado, porque tem reação cruzada aí pelo meio, que a gente precisa dar um jeito de melhorar. Como é que você vai melhorar isso? Biologia molecular é bem boa, sabe? Uma outra dúvida que teve que mais ou menos nessa linha, que eu lembro quando eu comecei a fazer trabalhos com a professora Ana Luísa, aqui da oftalmo, né, que está tendo todo um avanço na parte de oftalmologia infecciosa. O pessoal agora faz exames em humor aquoso, humor vítreo, molecular, né? A gente está descobrindo coisas bem interessantes mesmo. E o pessoal falava, mas como é que eu sei que isso aqui não é um herpes simples latente? Como é que eu sei que isso não é um varicela zoster latente? Que são vírus que dão latência, vírus herpes, né? Então, como é que evoluiu a biologia molecular aí? Detectar segmentos do gene do vírus que só se expressam quando eles estão ativos, né? Então, agora, recentemente, saiu um teste para a varicela zoster. E ele detecta um pedacinho, que é a ORF28, que ela só se expressa com vírus ativo. Se você usasse o vizinho dela, que é o ORF29, ele detecta o vírus latente. Então, a biologia molecular tem que ir nessa direção também assim. Eu vou detectar aquilo que é ativo, especialmente nos casos de agentes que são de latência. Então, eu acho que você vê que são várias áreas que tem que ir meio junto para você conseguir dar um valor clínico, né? Eu vou aproveitar a doutora Lili, que está presente. Nós conversamos um pouquinho sobre
o desenvolvimento de vacinas, né? Então, o rinovírus é difícil fazer uma vacina, porque, como você mencionou, tem mais de 150 diferentes tipos. A influenza, nós vacinamos anualmente, porque é o mesmo vírus que muta com uma frequência muito grande, e tem a vacina anual. E a pergunta assim, que é muito frequente hoje é: a vacina do Covid vai precisar tomar todo ano ou não? Então, o que nós imaginamos agora é que o Ômicron é uma variante que é muito menos letal, ou muito menos grave do que as variantes anteriores. Ela tem uma frequência muito mais baixa agora. A gente não vê assim, uma perspectiva dela ter um comportamento igual da influenza. E assim, a intuição é que não vai precisar tomar vacina todo ano, como aconteceu com outros tipos de coronavírus que ficaram menos agressivos assim, que não precisou tomar vacina todo ano. Então, eu queria ver se a Lili podia comentar isso junto com o Celso. Tá ótimo. Bom, muito obrigada, Celso. Sempre aprendendo muito com você. Como o Celso falou, desde no último ano, tem sido Ômicron e agora variações, sublinhagens da Ômicron. Então, hoje, nós estamos usando uma vacina bivalente contra a cepa ancestral, original da Wuhan, e uma cepa Ômicron, né, subvariante Ômicron, BA4, BA5. Né? Então, hoje, estamos usando estas duas. Mas isto já não vai ser mais a bivalente, e hoje nós temos a recomendação da OMS de fazer uma outra sublinhagem da Omicron, que é a XBB 1.5, né, que está no mundo inteiro, 95% hoje é a Omicron XBB 1.5. Então, qual a recomendação agora? De voltar para uma vacina monovalente XBB. Isto foi recomendado pela OMS e semana passada, ou um pouco mais, pelo FDA também. Então, nós teremos esta mudança de adaptação da cepa da coronavírus. Mas o que a gente aprendeu com tudo isso? Que a coisa é muito dinâmica, não dá para fazer, assim, como estabelecido para a influenza, que será uma vacina a cada ano. Nós não temos sazonalidade ainda bem estabelecida para o coronavírus, e a gente não sabe. Então, o que se diz hoje? A recomendação é atual. Então, já não está mais aquela coisa de reforços a cada 4 meses, 6 meses, tal. Então, o reforço tende a ser mais longo, talvez de 1 ano. Então, o cenário é mais ou menos esse, talvez de 1 ano, porém, não dá para afirmar frente ao SARS-CoV-2. Tá? Ele está estabilizando mais Ômicron e sublinhagens da Ômicron. Então, a vacina vai mudar. Muito obrigado, viu, professora Lili, pela presença, né, e pelos comentários. Eu também tenho a impressão que é isso que vai acontecer, sabe? Porque se a doença se revelar cada vez menos grave, como a gente tem visto, talvez não haja necessidade da gente vacinar todo mundo também. Talvez vamos vacinar mais o pessoal de maior risco, né? E ficar muito atento, né? Acho que isso foi um outro aprendizado, a necessidade da gente monitorizar essas variantes virais, que era uma coisa também que a gente não fazia, né? A gente agora faz isso quase que em tempo real. Aquele Instituto Todos pela Saúde, ele recebe uma série de dados de vários laboratórios que fazem o sequenciamento do vírus, para a gente saber também o que está circulando, né? E eu acho que isso tem que ir mais ou menos em paralelo, né? Eu acho que isso vai propiciar o aparecimento de novas vacinas, não só contra a Covid. Talvez uma vacina, né, doutora Lili, que é o nosso sonho do consumo, né? Uma vacina contra a gripe que seja pan-influenza, né? Isso é uma maravilha, mas eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá. Esta é a meta.
Parece bem. Essa é a meta. Então, só eu queria, antes de te agradecer, passar a apresentar qual que é o assunto da próxima reunião, na próxima terça-feira. O Renato Demarco, que é professor aqui na imunologia da Escola de Medicina, que faz toda a seleção dos pacientes para transplante, é uma pessoa excepcional, assim como conhecedor do assunto, tem uma capacidade muito grande administrativa também. Vai falar sobre os avanços nas estratégias de alocação e técnicas de avaliação de compatibilidade para o transplante renal. Eu queria, assim, te agradecer, Celso. Primeiro, eu tenho uma admiração muito grande pela dinâmica da infectologia. Como eu já falei, é possível você passar a vida toda estudando um vírus, uma bactéria, e ela tem comportamentos diferentes, dependendo de cada situação, e no final ainda você termina seu estudo e vai deixar a herança para um grupo grande de pessoas para continuar aquele mesmo estudo, e isso parece que não vai acabar nunca, né? A bactéria, os vírus sempre vão estar mutando ou se comportando de forma diferente, dependendo da estação do ano. E aqui no Hospital do Rim não é diferente. Nós, nos últimos anos, nos últimos acho que 5 anos, a maior parte das publicações nossas foram relacionadas à infectologia, por uma característica, que é um outro grupo de pacientes que tem comportamentos totalmente diferentes com qualquer infecção, que é o imunossuprimido. Então, nós gastamos aquilo que nós podíamos evoluir com imunossupressão, e nós estamos trabalhando agora sempre na consequência pior da imunossupressão, que é adquirir alguma infecção. Então, nós trabalhamos mais com infectologia agora, assim, de pensamento, do que com o transplante, porque o transplante ficou aquele cotidiano. Usar o transplante no espelho, sempre com a mesma coisa que nós padronizamos. E a infecção, ela que é cada vez é diferente, e aí surge um tratamento novo, uma forma diagnóstica mais rápida, e que nós nos concentramos bastante nisso. E aparece de vez em quando uma coisa como essa, o Covid, que concentrou nosso trabalho por 3 anos aí. Eu queria te agradecer muito, Celso, mais uma vez, por toda a colaboração que você dá para nós desde o início do programa de transplante, quando pela primeira vez nós discutimos lá na diretoria clínica do Hospital São Paulo a infecção por citolina e por vírus. Queria te agradecer. Vou passar a palavra para você. Imagina, só posso agradecer, Medina, tem sido uma amizade que já vai para os 30 anos, né? E muito boa, uma ótima pessoa e um grupo fantástico. Eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. Então, vocês é que estão de parabéns pelos 25 anos, pelo super trabalho, e é um prazer. Só espero poder continuar colaborando nessa coisa tão dinâmica, né, como é a virologia. Espero que vocês tenham menos problemas cada vez, mas a experiência tem mostrado que não é bem assim. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado.